Muito bem, amigos do Arena Esportiva, estamos voltando com os deputados Milton Rangel e Paulo Ramos sobre o tema a marca da seleção brasileira. Bem, o Neymar, com a Copa do Mundo, consolidou sua condição aí de estrela da seleção, mesmo não tendo atuado naquela goleada sofrida para a Alemanha. Mas segundo estudos das consultorias, o que mais perdeu valor de mercado foi o atacante Hulk, que joga no Zenit, lá da Rússia. E é bom lembrar que na Copa de 18 o Hulk vai ter 31 anos e não se sabe se ele vai estar convocado para a competição. Então aquilo que a pesquisa apurou, que os mais jovens se desvalorizaram menos e os mais experientes se desvalorizaram mais, a prova é o Hulk, que na Copa de 18, se ele for, terá 31 anos, deputado Milton Rangel. Essa questão das pesquisas, né, elas são muito subjetivas, né? Ela tem uma característica de mercantilista muito grande, né? Então essa questão o Hulk já surgiu, né, de uma dessas jogadas empresariais, na minha opinião, porque quem era o Hulk no Brasil? Ninguém sabia. Ninguém sabia. Aí numa dessas convocações empresariais ele foi chamado, fez uns gols, fez umas boas partidas, mas decepcionou na Copa e continua sem grandes mercados na Europa, tanto é que está jogando na Rússia, né? Na União Soviética, né? Na antiga União Soviética, na Rússia. Então, lamentavelmente, devia ser União Soviética ainda. A dissolução foi uma tragédia para a humanidade. Essa é uma das áreas que te diverge. Eu provoquei só, mas... Estava tudo bem até agora. Mas então, essa questão do Hulk estava desvalorizado ou não, eu acho que ele já não teve esse valor, é um jogador de explosão, é um jogador de força, é um jogador que desponta muito bem, se tivesse muito bem nos seus clubes, mas não tem esse mercado todo também. Mas eu quero só aproveitar aqui o gancho, retomar essa questão do futebol carioca, que o deputado falou antes de mim. Sobre essa questão, eu queria lançar só mais uma ótica. Nós não estamos só sem estádios. O resultado dessa política que se implanta no futebol carioca é mais danosa ainda do que a CBF implanta no Brasil. O futebol carioca, hoje, ele está relegado a disputar 10º lugar no Campeonato Brasileiro. Eu não estou profetizando porque eu não sou profeta, mas eu estou vendo e comparando com os outros clubes. O melhor colocado provavelmente vai chegar ali na faixa do 10º colocado do brasileiro. E eu sou tricolor e fico muito triste falando isso. Gostaria de ver o meu time disputando mais uma vez o campeonato. Temos o Botafogo subindo para a primeira divisão. Temos o Vasco que vai disputar a segunda divisão. E temos o Fluminense e o Flamengo que vão ficar nessa faixa aí. E os dois são finalistas. Exatamente. E Vasco e Botafogo são exatamente os finalistas do Campeonato Carioca hoje. Então, agora, onde esse Campeonato Carioca foi disputado? Esse campeonato foi disputado no Julito Coutinho, foi disputado em Volta Redonda, foi disputado no Macaé, e por aí vai. Campos que não são de time de primeira linha. Campos de futebol, sem menosprezo, que não são times de primeira linha. Aí nós vimos o Fluminense jogar com o Botafogo em Volta Redonda. Isso é triste. Mas é o desprestígio, porque o público também se distanciou. Exatamente. É a ausência da torcida. Aí a torcida também não vai por conta disso. E aí um outro detalhe, qual é o time no Rio de Janeiro, nós estávamos falando aqui que na minha época, na época que a gente batia uma peladinha lá em Bangu, que a gente era jogador de várzea, né, de futebol, que eu nunca fui craque, não tinha nenhuma pretensão de futebol, mas eu sempre gostei muito de jogar futebol. E o Bangu tinha um CT. O Bangu, hoje não tem mais. O Bangu tinha a famosa Vila Hípica, que era um CT, era o CT do Bangu. Quer dizer, olha só, hoje nós não temos nenhum clube, que tenha um CT. O Urubu, lá no Ninho do Urubu, aquilo é uma coisa alugada, que já foi do Ninho do Vasco, não sei o quê, mas não é próprio. Já passou pelo Vasco, já passou pelo Botafogo, o Fluminense já tentou também, mas não existe como tem no Cruzeiro, como tem o Atlético, como tem os times paulistas, como tem os times gaúchos, os times gaúchos, e nós não temos nenhum clube no Rio de Janeiro que tenha um CT de primeiro nível. Então o resultado é esse. E esse resultado se extrapola para o nível Brasil. Porque você aí vê um time de São Paulo sendo campeão, o time do Corinthians, quem é o grande craque do Corinthians? Todos que ganharam aquele campeonato ali foram parar na Rússia ou na China.
campeões que não tiveram espaço nos clubes europeus. Porque existe uma diferença entre a marca da seleção brasileira e a marca do jogador brasileiro. Sim. Houve um descolamento, praticamente. Nós temos jogadores que são cobiçados, que são comprados e recebendo altos salários, mas a seleção brasileira na indigência. Quer dizer, qual é a razão dessa incompatibilidade? Na minha avaliação, é a desorganização. Total. Os senhores querem ver uma coisa? O futebol não é só a marca seleção, mas a marca dos clubes. Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Palmeiras, Corinthians. Eles empregam muita gente. Detalhe só, aquele, por exemplo, que faz a bola, que confecciona o uniforme, né? Meião, calção, as bandeiras, flâmulas, os seguranças, a venda de produtos alimentícios nos estádios, nas cercanias. Tudo isso são fatores de emprego e geração de impostos. O futebol não indo bem, você vende menos camisa, você terá menos imposto. Isso tudo é uma cadeia, uma ligada à outra. Eu só quero dar um exemplo em relação a isso. Quanto o futebol brasileiro está desvalorizado. Hoje, o time brasileiro, que tem um patrocínio, que se eu não me engano, o maior patrocínio do Corinthians, se não me falha a memória, de 30 milhões ano. É verdade. Ano. Isso é o patrocínio do mensal de qualquer grande clube europeu. Aí o time do Corinthians, olha, o Flamengo está brigando porque o patrocínio é o mesmo e o dele parece que é 25 milhões. O Vasco então era está 15, brigando para igualar com os 30 do Corinthians. Olha, nós estamos falando de um patrocínio mensal de um Barcelona, de um Real Madrid. Isso é o mensal. Esse é o futebol brasileiro. Agora, isso é produto de toda essa estrutura. O empresário não vai investir se não tem uma perspectiva de resultado, a não ser botar dinheiro no bolso dos cartolas. Porque, na verdade, quem é que está ganhando com o futebol? Porque o desprestígio do futebol também entristece a população. O torcedor, aqueles que... Porque o futebol ainda é uma paixão. A paixão pelos clubes é muito grande. Mas o senhor quer ver uma coisa? Nisso que eu citei da confecção de camisas... Isso, a geração de empregos. A geração de empregos. Hoje a gente vê na rua as pessoas usarem as camisas do Real Madrid, do Barcelona, do Tottenham, e a gente vê pouco usando a camisa dos clubes aqui do Rio. Se me permite, só para dizer E a geração de emprego, deputado? Na verdade, nós temos canais de televisão por assinatura, passando regularmente... 24 horas, né? Os jogos... Lá de fora. Por assinatura, não. Tem canal livre também. Passando os jogos da Europa. E aí, quando o torcedor, especialmente jovem, as crianças... É verdade. As crianças assistem. São O torcedores do Barcelona. espetáculo é um espetáculo muito mais grandioso do que os promovidos pelos clubes no Brasil. Quer dizer, é o prestígio do futebol, a alegria que ele proporciona. E aqui, o futebol está deixando de ser fator de alegria. Porque os cartolas, na verdade, o interesse maior financeiro acabou destruindo a desorganização, destruiu o futebol no Brasil. E agora, olha aqui, vamos ter a Olimpíada. Como é que vai se sair a seleção brasileira aqui? Isso que eu vou perguntar. Porque o ouro olímpico é o grande sonho da galeria rica de troféus da seleção brasileira. É o único troféu que a seleção não tem. E eu não sinto o povo brasileiro acreditando na seleção brasileira na Olimpíada. Antes tem Copa América. Nós tivemos duas experiências no Brasil com Copa do Mundo. Vamos ter a primeira com a Olimpíada. As duas com Copa do Mundo, o futebol fez o que fez. Um foi vice-campeão, o outro foi eliminado. Um foi vice-campeão eliminado perdendo para o Uruguai na final. Verdade. E a outra foi eliminado vergonhosamente, chegou em quarto lugar, vergonhosamente em quarto lugar, perdendo os dois últimos jogos de maneira triste. Tífia, é verdade. Triste. E aí arranjam como solução, buscam a solução, um técnico que não deu certo na seleção. Em 2010. Que não deu certo em clube nenhum, por onde passou. Não arranjou nenhum título, nem do campeonato de abertura do futebol gaúcho. Continuou tomando seu chimarrão lá na sua fazenda e aí é buscado como solução do problema.
Eu volto a dizer, Dunga representa muito para o nosso país em termos de futebol, mas não como técnico, como jogador. Deputado Paulo Ramos, e aí? O povo não está com essa expectativa de ouro no futebol, não, hein? Olha, eu tenho que fazer uma observação que extrapola o âmbito do futebol. Na verdade, passamos por uma crise que, queiramos ou não, tem influência em todas as atividades. Como é que vamos ficar na Olimpíada? Qual vai ser o presidente da República que vai representar o povo brasileiro? E não é nos certo atos nem o oficiais? Dunga ser o técnico da Olimpíada. Como é que isso vai ficar? A população diante de plateias estrangeiras, canais de televisão, esse enfrentamento político vai se refletir nas Olimpíadas? Esse enfrentamento vai refletir no desempenho dos nossos atletas? Olha que o Brasil já vai ter dificuldades para ter medalhistas, que é a prática esportiva dos esportes olímpicos não é rotina no Brasil. É verdade. Não é. Então, como é que vamos ficar com isto? Então, é uma situação extremamente dramática, até em questões ligadas à segurança. Vamos ter dificuldades de imagem, inclusive. Vamos na marca da seleção brasileira, a imagem do Brasil vai ser submetida a um crivo muito grave. Acredito que tenhamos a necessidade até de, dizer assim, um cessar-fogo. Eu já não acho que isso vá ser um problema para a Olimpíada. O problema vem da estrutura, vem do antes, vem da estruturação que se deu, a preparação que se fez para a Olimpíada. Então, eu acho que isso é o anterior. Quer dizer, sim, o governo que está saindo, se Deus quiser, não fez nada para trabalhar pelo atleta para a Olimpíada. Nós discutíamos aqui em outras épocas a questão da escola de horário integral. O governo que se chamou de pátria educadora não apontou na direção da escola de horário. E por que, Milton, que você está falando de escola? Porque na escola você tem a prática esportiva. Na escola de horário integral é que você começa a desenvolver cultura e esporte conjuntamente. Então, esse governo não... Agora, eu acho que, independente do que vai acontecer, semana que vem, provavelmente, no dia da votação lá do impeachment, nós teremos um governo só. Ou vamos ter um governo já assumido, empossado, ou vamos ter um saudosista lá querendo fazer golpe. Então vamos fazer uma provocação, vamos. Já que o deputado Milton Rangel, não é isso? É da área evangélica, está difícil saber, está difícil distinguir quem é Deus e quem é diabo nessa questão aí. Eu não entro nesse mérito porque essas coisas são muito claras e eu respeito a vontade da população. Tá mas, difícil. Para mim, eu acho que na Olimpíada nós teremos o Michel Temer como presidente da República. Vontade da eleição, respeitar a vontade da população é respeitar o resultado da eleição. Com certeza. Vamos lá. Bem, nós estamos chegando ao final do Arena Esportiva e nós contamos com as presenças dos deputados Milton Rangel e também do deputado Paulo Ramos. Você pode assistir ao programa pela internet no www.tvalerge.tv e mandar sugestões para o e-mail arenaesportiva@tvalerge.tv. TV Alerge é a TV do povo fluminense.